E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o diodo semicondutor. É uma das aulas da disciplina de eletrônica analógica. Essa aula tem como objetivo descrever o funcionamento do diodo nas suas regiões, onde nós podemos tê-lo sem polarização, sem alimentação, inversamente polarizado, diretamente polarizado. Nós vamos discutir como nós podemos trabalhar essas regiões e quais são seus efeitos quando aplicamos esse tipo de polarização. E também vamos discutir, através da equação de Schopen, como nós podemos calcular a corrente sobre o diodo em suas regiões. O diodo semicondutor, como nós já vimos, ele é a simples união de dois materiais do tipo N e do tipo P. Então, a união de um material do tipo N com o material do tipo P forma o diodo semicondutor. Nós estudamos em aulas anteriores que seriam então os materiais do tipo N e material do tipo P. Então, esses materiais, eles são materiais de estado sólido, ou seja, não tem nenhum sistema de chaveamento, de conexão, então o sistema é elétrico e não mecânico no seu funcionamento. A primeira forma que a gente pode verificar é quando a gente não aplica nenhuma tensão sobre o conjunto de materiais ou associação de material NP. Quando a gente não tem tensão sobre esse material, nós podemos entender que o sistema é um sistema puro, adquirido sem nenhuma outra condição, ou seja, nós adquirimos o diodo semicondutor no mercado e nós ainda não introduzimos ele em nenhum circuito. Quando nós fazemos a união desses dois materiais, o material N e o material P, nós teremos uma organização elétrica nessa região onde os dois materiais se tocam ou se fundem, como nós podemos observar no desenho abaixo. Então, essa região onde os dois materiais se fundem, que é mais ou menos neste momento aqui, onde vocês têm aqui a descrição material P e aqui a descrição material N. Então, nesta região, conhecida como região de depressão, nós temos um esgotamento dos portadores. Então, nós vimos que os materiais do tipo P são materiais que nos permitem, de certa forma, disponibilizar lacunas, enquanto o material do tipo N é um material que tem como disponibilidade elétrons livres. Quando essa associação acontece na região de depressão, ou seja, no toque dos dois materiais, os portadores se recombinam, permitindo então que nessa região esgotem os portadores livres, fazendo como se a gente construísse uma barreira de proteção para o fluxo de corrente. Então, a corrente que nós temos passando pelo diodo quando ele está sem nenhuma tensão aplicada sobre ele é teoricamente zero, num diodo ideal. No diodo real, nós vamos ver que essa corrente ela é um pouco diferente de zero, mas praticamente insignificante para a maior parte das nossas aplicações. Quando a gente tem então o diodo semicondutor, quando nós unimos esses dois materiais, nós criamos esse componente que simbologicamente nós vamos determinar como sendo um triângulo e uma barra, e a composição desse elemento determina a união do material P com o material N, como nós podemos ver aqui na ilustração. Esse símbolo será utilizado nos circuitos para que a gente possa compor o diodo nos nossos circuitos a partir do momento que nós estivermos de forma prática utilizando em circuitos elétricos. Então, nós vimos a primeira condição do diodo, que é aquela que ele foi adquirido e não tem polarização nenhuma. Mas nós também podemos trabalhar com o diodo com polarização reversa, ou seja, aplicando sobre os terminais uma tensão que não vai permitir sua condução, e com polarização direta, onde nós vamos permitir o fluxo de corrente sem maiores limitações. Então, vamos ver essas condições. Então, nós vimos anteriormente nesse slide que, quando nós não temos polarização, consequentemente não há a possibilidade de
condução de corrente, isso quer dizer que nós não temos fluxos de lacunas e, consequentemente, de elétrons livres, como nós tínhamos visto. Então, não há nenhum fluxo convencional, nenhum real de corrente na estrutura do diodo. O diodo, então, na sua polarização reversa, pressupõe que sobre o material P eu vou aplicar uma carga negativa e sobre o material N eu vou aplicar uma carga positiva. Então, a carga positiva vai fazer com que os elétrons livres presentes no material do tipo N sejam aproximados dessa carga pela lei das atrações. Consequentemente, eu vou ter uma recombinação da região de depleção de forma que ela vai ampliar a sua ação. Isso quer dizer que eu vou diminuir o fluxo de corrente a um nível extremamente baixo, que pode ser desconsiderado como sendo um fluxo de corrente real. Então, nós podemos observar, neste caso aqui, que o fluxo de corrente é dado por IS, e essa corrente é conhecida como corrente de saturação reversa. E ela é muito pequena, na ordem até de a gente poder desconsiderá-la na maioria dos casos. Mais para frente nós vamos ver que é possível a condução também na polarização reversa, mas isso aí é uma questão para a gente trabalhar mais para frente. Quando nós polarizamos o diodo na sua região direta, isso quer dizer que o material do tipo P, como nós podemos observar, ele tem uma carga positiva aplicada a ele, no material do tipo N uma carga negativa. Como o material do tipo P tem lacunas e o material do tipo N tem elétrons livres, então a região de depleção ela vai diminuir, porque nós estaremos de forma apropriada alimentando o circuito, de forma que a atração e repulsão vai fazer com que a região de depleção vá diminuir. À medida que o potencial, ou seja, a tensão VD, ou a tensão sobre o diodo, vai tendo sua modificação, ou seja, ela vai aumentando, isso vai permitir que a gente tenha um fluxo de corrente. Isso quer dizer que o diodo real ele vai precisar de um potencial mínimo para poder ser capaz de permitir o fluxo de corrente por ele. Na forma ideal, nós consideramos que qualquer tensão seria capaz de permitir o fluxo de corrente. Como podemos observar, a corrente no diodo ela vai crescer ou ela vai ser simbolizada de acordo também com a resistividade interna que o diodo tem e com os demais elementos presentes no circuito que estarão observando suas funções dentro de um funcionamento de um projeto. Aqui nós podemos verificar o gráfico que simboliza o funcionamento do diodo em suas diversas regiões. Se nós observarmos aqui embaixo, onde nós temos aqui 0, isso pressupõe 0 amperes, como nós podemos ver aqui. Então, aqui está 10 picoamperes, então aqui nós temos 0 amperes. Isso aqui, ou esta reta aqui, simboliza a corrente do diodo. Neste momento, onde a corrente é exatamente igual a 0, nós dizemos que ele está sem polarização. A tensão no diodo é igual a 0, a corrente também é igual a 0. A região do lado esquerdo é a região de polarização reversa, onde a tensão sobre o diodo é negativa. Neste caso específico, vamos dizer que a região do diodo tem uma tensão menor do que 0 e a sua corrente ela é uma corrente de fluxo contrário, por isso menos, e S, que é a corrente de saturação. Ela está aqui demonstrada na ordem de 10 picoamperes, ou seja, 10 a menos 12 amperes, uma corrente muito pequena. Já na polarização direta, que é do lado direito aqui da nossa reta, que representa a corrente do diodo, nós podemos observar que, dependendo da elevação da tensão, o diodo entra em condução, ou seja, ele permite o fluxo de corrente. E aqui nós temos uma especificação de 1, 2 e assim sucessivamente à medida que a tensão vai aumentando. E no caso da polarização direta, o diodo vai chegar no momento onde ele vai ter a sua condução plena na sua máxima potência, ou seja, na maior relação de tensão e corrente que ele pode ter sobre ele.
O diodo ele tem seu comportamento expresso pela equação de Shockley. A equação de Shockley determina a corrente sobre o diodo a partir da corrente de saturação, que é uma corrente que depende do material, da dopagem, das características daquele semicondutor, exponencial da tensão sobre o diodo dividido por NVT menos 1, onde a tensão sobre o diodo é um parâmetro que varia à medida que você vai aplicando uma modificação na sua alimentação. N já é um fator de idealidade, normalmente considerado como 1, a não ser que o fabricante especifique a mudança desse valor. E VT é a tensão térmica, que é dependente, então, da temperatura a qual o circuito está exposto. Isso quer dizer que, à medida que você trabalha em temperaturas diferentes, você pode modificar a tensão térmica aplicada ao seu diodo e, consequentemente, mudar o parâmetro de corrente que ele vai apresentar na sua saída. Então, a equação VT ela é dada por K, que é uma constante, e essa constante de Boltzmann ela tem uma relação física entre a temperatura e a energia que as moléculas assumem com a variação da temperatura. Isso pode levar àquela liberação de elétrons, como nós já havíamos falado anteriormente. Ela tem a ver também com a temperatura, que neste caso vai ser considerada como sendo a temperatura em graus Kelvin, mas é uma simples transformação da temperatura em graus centígrados, igual nós estamos acostumados. E Q é a carga do elétron, que é uma carga fixa. Então, o único elemento variável aqui é a temperatura, que consequentemente varia essa tensão. Se nós considerarmos que a uma temperatura normal nós não teríamos nenhuma variação de VT, N também é uma constante, então IS uma constante para aquele semicondutor, o único elemento que varia nessa equação seria a tensão aplicada ao diodo. Então, essa variação de tensão aplicada ao diodo vai nos permitir determinar qual que é a corrente do diodo em seu funcionamento. Então, ao fim dessa aula, nós vimos o funcionamento do diodo semicondutor nas suas regiões. Vimos que no funcionamento sem polarização não há nenhuma condução, há a geração de uma região de depressão. Inversamente polarizado, a região de depressão aumenta, consequentemente diminui o fluxo de corrente, apesar de existir a possibilidade de um fluxo de corrente reverso que estudaremos em outras aulas. E diretamente polarizado, nós vimos que nós vamos diminuir a região de depressão, isso vai permitir o fluxo de corrente. Nós vimos que essa corrente ela pode ser demonstrada como uma variação da tensão, sendo que os demais termos praticamente não mudam na equação ou não mudam no experimento que estaremos fazendo. Então, a variação de tensão no diodo, tanto com polarização direta como polarização inversa, pode fazer com que a gente tenha um funcionamento diferente do diodo. Nas próximas aulas trabalharemos outros temas. Até lá!